Pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender a fazer a barra de navegação do nosso site, ou também conhecida como Navibar. Vamos lá? Primeiro, vamos abrir o projeto base no nosso editor, que já baixamos anteriormente em outras aulas, e é o VS Code. A gente vai abrir o nosso programa e clicar em Open Folder. Agora você deve encontrar a pasta que está o nosso projeto base. No meu caso, está em Projects, Future Restaurant. E agora, vamos abrir o index.html, que é o arquivo que vai armazenar todo o código-fonte da nossa página principal, a página Home. Nosso arquivo já contém algumas tags. Elas são algumas tags mais básicas. Eu vou explicar rapidamente sobre elas para a gente já começar a colocar a mão no código. Bom, primeiramente, essa seção, que é a seção de head, é onde fica a maioria da lógica do nosso arquivo. Então, aqui a gente pode fazer links com arquivos de estilo, podemos fazer links para conseguir acessar outras fontes da internet e muito mais. Aqui temos a tag de title, onde colocamos o título do nosso site, que vai aparecer na guia do nosso navegador. Temos essa parte que vai fazer o link com o arquivo de estilo CSS, que vamos criar mais para frente. E também temos alguns links com APIs do Google para obter fontes diferentes do HTML tradicional. Agora, vamos começar a criação da nossa barra de navegação. Para isso, eu vou colocar dentro das tags Body, que é onde fica o corpo do nosso site, a tag Nav. Dentro dela, vamos adicionar todos os elementos que farão parte da nossa barra de navegação. E dentro dela, vamos adicionar a nossa logo, com a tag IMG. Lembrando que com essa tag, a gente precisa fazer o uso de atributos. Nesse caso, o atributo src, que é onde vamos especificar o caminho para a nossa imagem. No meu caso, é imgs/logo, logo site banner principal.png. Além da nossa logo, vou adicionar também uma lista de botões que darão acesso às outras páginas do nosso site. Para isso, eu vou criar uma tag div, que vai criar uma divisão na nossa Navibar. E dentro da nossa div, eu vou adicionar uma tag A para cada botão na nossa Navibar. No meu caso, serão 3. Para cada botão na nossa Navibar, a gente vai adicionar uma tag A. Pessoal, vocês viram como é fácil usando o VS Code? A gente só precisa colocar o nome da nossa tag e Enter, e ele completa pra gente. Então, eu vou ter um botão para minha página de Home, e um botão para a minha página de menu e um último para a página de contato. Vale lembrar que a tag A tem esse atributo que é muito importante, o href. Aqui é onde a gente vai colocar o link que a página vai levar o nosso usuário quando clicar no nosso botão. Como a gente ainda não criou as páginas de menu e contato, por enquanto a gente pode deixar em branco. Vale lembrar que conforme a gente vai adicionando elementos na nossa página, é bom a gente já ir colocando classes para esses elementos, pois é a partir dessas classes que a gente consegue aplicar estilos no nosso arquivo de CSS. Vamos entender melhor como isso funciona? Então, pessoal, quando eu cito para vocês a utilização de classes, o que eu quero dizer com isso? A gente pode identificar um elemento no nosso site de diversas maneiras. Uma delas é atribuindo uma classe para esse elemento. A classe nada mais é do que um nome que você der. Então, aqui eu estou utilizando, por exemplo, a classe call, mas na sua casa você pode dar até outro nome. Mas o que significa é que a gente está dizendo que esse elemento é referenciado pela palavra call. O que quer dizer? Quando no CSS a gente for adicionar um estilo para esse elemento, a gente pode referenciar ele pela sua classe. Então, quando a gente disser CSS, aplique esses atributos para a classe call, o CSS irá aplicar aquele estilo em todos os elementos que tiverem a classe call. Vou colocar aqui para vocês do lado um exemplo de como a gente atribui isso a um elemento. Então, na minha tag nav, eu vou adicionar a class. Você pode adicionar o nome que você quiser, mas é sempre bom a gente colocar um nome que remeta o que aquele elemento representa, tá bom? Na minha imagem, vou colocar a class logo navibar. Na minha div, vou colocar a class navibar-links e nos itens vou adicionar a class navibar
item. Vamos testar para ver como isso fica? É simples, a gente vai salvar o arquivo aqui no VS Code, que é só clicar Ctrl e S. E vamos abrir esse arquivo HTML no nosso navegador. Você abre o seu explorador de arquivos, na página onde o seu projeto está armazenado e dá 2 cliques no arquivo index. Bom, deu para perceber a importância do CSS para o visual do nosso site, né? Os elementos HTML puros não costumam se encaixar muito bem ou sequer ficar bonitos. Então, bora aplicar um pouco de estilo nos nossos elementos? Pessoal, uma dica que eu dou para a gente ir aplicando o CSS nos nossos elementos e já ir vendo o efeito que eles têm é utilizar a ferramenta de desenvolvedor do próprio Google Chrome. Então, a gente vai clicar F12 e ele vai abrir essa janelinha na lateral. Com ela, a gente consegue alterar as propriedades de todos esses elementos. Por exemplo, eu quero ajustar o tamanho do meu logo. Então, eu dou um clique nesse elemento e aqui em Element.style eu consigo definir as propriedades que eu quero. Aqui eu vou utilizar a propriedade de widget, que diz respeito ao tamanho da imagem, e vou utilizar 100 px. Px é uma unidade de medida em pixels, que a gente usa em alguns elementos do nosso site. Vale lembrar, pessoal, que essas alterações que a gente faz nessa ferramenta de desenvolvedor, elas são temporárias e são locais. Então, aqui a gente ajustou o tamanho da nossa imagem, mas se eu recarregar a página, a nossa imagem volta para o tamanho original. Então, qual que é o mais indicado? Como eu já achei um tamanho que eu gostei da minha imagem, eu volto para o VS Code, na página de estilos, e vou adicionar aquela propriedade de minha imagem. Então, agora, a gente vai fazer o uso dos nomes de classe dos nossos elementos. A gente sempre vai colocar um ponto, o nome da nossa classe, no meu caso, a classe da minha imagem é logo Navibar, e vamos abrir e fechar chaves. E todos os estilos que a gente quer adicionar, a gente coloca dentro dessas chaves. Como a gente já definiu que o tamanho da nossa imagem será de 100 pixels, eu vou adicionar widget 100 px. Agora, quando a gente salvar esse arquivo e recarregar o nosso navegador, teremos mudanças permanentes. Bom, pessoal, para a gente ter uma referência do que a gente quer atingir nos estilos para cada elemento, a gente vai dar uma olhadinha no nosso objetivo, que é o site pronto. Então, essa é a barra de navegação, e é isso que a gente vai fazer a partir desses elementos. Bom, primeiramente, vamos alterar a cor de fundo da nossa Navibar e colocar a opacidade que a gente tem aqui. Então, a gente vai selecionar o nosso elemento nave e vamos adicionar os estilos. Primeiramente, vamos mudar a cor de fundo da nossa Navibar. Então, eu vou utilizar o atributo Background Color. E lembrando que você pode adicionar a cor que você quiser. Aqui eu vou adicionar o preto. E para chegar naquele efeito um pouco mais opaco do nosso objetivo, eu vou utilizar uma propriedade que chama Opacity. É uma propriedade que vai de 0 até 1 e você pode escolher o nível de opacidade do seu elemento. Então você pode colocar 0.9, você pode colocar 0.3, você pode colocar 0.5. Eu vou utilizar 0.85. Uma coisa importante é que no nosso objetivo, os nossos elementos eles estão em linha e aqui eles acabam ficando um em cima do outro. Para ajustar isso, eu vou adicionar uma propriedade chamada Display. E no valor eu vou colocar o tipo Flex. Você pode ver que ele habilitou esse botãozinho aqui. E nesse botãozinho a gente pode escolher de qual forma a gente vai alinhar os nossos elementos. Primeiramente, vamos adicionar em linha. E no Justify Content, eu vou escolher essa opção aqui, pois o nosso logo vai ficar no começo da nossa barra e os nossos botões no final. Agora que definimos algumas propriedades da nossa Navibar, vamos colocar isso no nosso VS Code e salvar, para não perder essas alterações. É só selecionar, Ctrl C e Ctrl V na nossa página de estilo dentro da classe daquele elemento. No caso, foi a Navibar. Agora vamos salvar o nosso arquivo de estilo e atualizar a nossa página. E as nossas alterações ainda estarão aqui. Outra coisa, pessoal, é que aqui no nosso arquivo a gente acabou ficando com essa bordinha branca,
que não tem no nosso objetivo. Isso acontece porque o nosso elemento acaba tendo alguns valores de margem e borda do próprio HTML. Para ajustar isso, a gente pode adicionar um asterisco, abre e fecha chaves, e tudo que a gente colocar aqui dentro será aplicado em todos os elementos da nossa página. Eu vou pegar o atributo de margem de elementos e vou colocar 0, e também o atributo de padding, que é um tipo de margem, e também vou colocar 0. Lembrando que toda alteração que a gente faz no nosso arquivo de estilo, a gente precisa salvar com Ctrl S ou em File, Save, para depois recarregar a página no nosso navegador. E agora a gente não vai ter mais bordas. Agora eu vou alinhar esses conteúdos de botões ao centro, para ele não ficar tão grudado em cima da nossa navbar. Eu vou selecionar o elemento Navbar Links e vou adicionar Display Flags. E mais uma vez, nesse botãozinho, Align Items no centro. Lembrando que a gente tem que pegar essas propriedades que a gente adicionou ao nosso elemento, colar na nossa página de estilo na classe daquele elemento, entre chaves. E claro, salvar o nosso arquivo com Ctrl S e as nossas alterações devem continuar na nossa página. Agora, vamos adicionar um pouco de estilo aos nossos botões de navegação da página. Essa parte eu vou fazer direto no VS Code. Então, aqui eu vou colocar a classe dos nossos elementos, que é navbar, item, e entre chaves, vou adicionar todas as propriedades que iremos utilizar. Vou adicionar display flags para conseguirmos centralizar o texto do jeito que quisermos. Também vou alterar a cor do nosso texto. Então, vamos utilizar color. E aqui, eu vou utilizar uma cor que eu já escolhi em hexadecimal, mas você pode usar qualquer uma. Hexadecimal é esse código que começa com hashtag e normalmente tem 6 caracteres entre números e letras. E eu vou utilizar F2, F2, F2. Agora, eu vou utilizar a propriedade TextAlign para centralizar o texto. Então, TextAlign Center. Agora, eu vou adicionar também um espaçamento entre os nossos botões. Porque se a gente der uma olhadinha, eles estão bem grudadinhos um no outro. Então, eu vou adicionar a propriedade de padding e vou adicionar os valores 14px, que são 14 pixels, e esse valor será entre a direita e a esquerda. E também 16px, que são 16 pixels, e será o valor para cima e para baixo. Outra propriedade que eu vou adicionar é para a gente retirar esse sublinhado que é do próprio elemento HTML. Então, a gente vai adicionar text decoration none, que significa nenhuma. Vou alterar também o tamanho da fonte dos nossos elementos. Então, font size, e eu vou colocar 17px. Lembrando, pessoal, que esses valores que eu estou colocando é o que eu achei melhor para o meu caso, mas você pode alterar, você pode usar 20, 15, vai da sua preferência. Vamos ver como ficou? Lembrando de salvar o arquivo com Ctrl S. No nosso navegador, agora é só recarregar a página. E assim está ficando nossa navbar. Opcionalmente, você pode alterar a fonte do seu site em HTML, que é o que eu quero fazer aqui. E como você pode fazer isso? Bom, tendo em mente o nome da fonte que você quer utilizar, a gente vai usar o Google e escrever fonte. No meu caso, é a Montserrat CSS. Nesse link de fontes.google, a gente vai ter um exemplo de utilização dessa fonte. Aqui vão ter algumas variações do mesmo tipo de fonte e você pode selecionar a que você gostar mais. Eu vou utilizar essa primeira. Clicando nesse botão à direita, ele irá abrir esse painel com exemplos de como utilizar essa fonte. Arrastando aqui para baixo, a gente vai utilizar o exemplo do elemento em CSS. Então, eu vou copiar essa parte de código e colar no meu arquivo de estilo na classe do elemento que eu quero alterar.
Vou salvar o meu arquivo e recarregar o meu site. E pronto! Temos a nossa nova fonte aplicada. Vamos dar mais uma olhadinha no nosso site final? Aqui a gente tem esse estilo em que a página que o usuário está logado fica de uma cor diferente das outras. Vamos adicionar isso na nossa página também? Então vamos adicionar .navbar, que é a classe que compreende todos os elementos do nosso navbar. E aqui a gente vai colocar o elemento que a gente quer que sofra essa alteração. No nosso caso, que é mudar a cor. Então, a tag A. E vamos utilizar uma propriedade dessa tag. E como a gente vai fazer isso? Utilizando dois pontos, active. Toda vez que a tag A estiver ativa e estiver dentro de uma navbar, ela vai sofrer as alterações que vamos colocar aqui dentro. No nosso caso, vamos mudar a cor de fundo, e eu vou escolher uma cor que me agrada mais, mas lembrando que você é livre para colocar qualquer cor que te agrade. Ah, e importante, como eu escolhi uma cor clara e o nosso texto já é de uma cor clarinha, ele não ia parecer tão legal. Então, para que isso não aconteça, eu vou mudar a cor do nosso texto para uma cor mais escura, no meu caso, o preto. Bom, pessoal, então, recapitulando. Toda vez que o elemento A estiver com o valor active dentro de uma classe navbar, esses estilos serão aplicados. Então, voltando para o nosso HTML, o elemento que a gente quer que fique com esse estilo é essa tag A com o valor de home. Então, aqui na class, eu vou escrever active e vou dar um espaço. E vou salvar o meu arquivo. Vamos testar para ver como ficou? Bom, pessoal, a gente conseguiu deixar o botão da nossa página atual com a cor que a gente queria. Mas vocês perceberam que acabou que ele criou uma bordinha no elemento? É normal que isso aconteça. Muitas vezes, quando a gente adiciona estilos a alguns elementos, outras partes que já estavam certinhas começam a quebrar. Mas não tem problema, a gente vai ajustando. Então vamos lá. Aqui na minha div de navbar links, eu quero que todas as tags A fiquem compridinhas, de modo que não criem bordas quando a gente altere a cor do plano de fundo. Aqui no botãozinho de Display Flex, ele nos dá várias opções de formatação. Eu vou utilizar aqui em Align Items, esse aqui, que tem o valor de Stretch, ou seja, ele vai estender os meus itens, para que não fique nenhuma bordinha. Lembrando que a gente tem que pegar essas alterações e passar para o nosso arquivo de estilo no VS Code. Então, pessoal, como a gente selecionou outro tipo de Align Items, a gente vai sobrescrever esse aqui que a gente já tinha. Agora, recarregando a nossa página, a gente pode ver que a gente não tem mais nenhuma bordinha. Porém, os textos ficaram um pouco mais para cima, ou seja, eles ficaram desalinhados do centro. Vamos consertar isso também? Agora, para alinhar os textos de cada item, eu vou entrar na minha tag A e vou adicionar uma propriedade chamada Align Items. Vou colocar o valor de Center. Prontinho! Você viu que no botão de menu ele já refletiu a alteração? Agora, eu vou pegar esse valor e aplicar para todos da classe de itens. Então, no meu VS Code, no arquivo de estilos, na classe navbar item, eu vou adicionar a propriedade Align Item Center. E quando eu recarregar no navegador, todos eles vão estar centralizados. Vamos dar mais uma olhadinha no nosso site final? Outra coisa interessante que a gente tem nessa navbar é que quando passamos o mouse em cima de outros itens, eles mudam de cor. Vamos adicionar isso à nossa página também? Elementos dentro da classe navbar, na tag A, que estejam na ação over. Essa ação over é própria do CSS e diz respeito justamente a isso. Toda vez que posicionarmos o nosso mouse em cima de uma tag A que esteja dentro da classe navbar, ela irá sofrer essas alterações. Então eu vou alterar a cor do fundo do meu elemento com background color e eu escolhi a cor DDD. Lembrando que você pode escolher a cor que você mais gostar. E lembrando também que como eu estou escolhendo uma cor bem clarinha para o meu fundo, se eu deixar com a cor de texto que está agora, não vai ficar muito legal. Então, eu já vou alterar a cor da minha fonte para preto. Vou salvar essas alterações e recarregar a nossa página no navegador. Agora, quando passamos o mouse em cima desses elementos, eles mudam de cor. Pessoal, lembrando que se você teve um resultado um pouco diferente do que a gente chegou aqui, pode ser que você tenha esquecido algum atributo, algum ponto, algum fechamento de chave.
Então, o que eu sugiro para você? Você pode dar uma olhadinha no código final e fazer um deparo do que você tem até agora e do que a gente já tem lá, ou também você pode voltar ao nosso vídeo e assistir com mais calma para ter certeza que está tudo ok. Bom, e agora que a gente conseguiu fazer a primeira etapa do nosso site, entender um pouco melhor na prática como o HTML e CSS funcionam, bora continuar fazendo nosso site? Te vejo no próximo vídeo!